galera! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por esse momento que estamos reunidos aqui em Teu nome para aprendermos a Sua palavra. Fale aos nossos corações. Amém. Na aula passada, a gente encerrou a fase de Moisés, porque Moisés morreu. E Deus deixou um sucessor no lugar de Moisés, que foi Josué. Então, esse estudo que a gente vai fazer é sobre a queda do muro de Jericó. A gente pode ver lá no livro de Josué, nos capítulos 3 até o 6. Então, depois que Deus falou com Josué que ele ia ser o sucessor de Moisés, Josué ordenou que os príncipes de Israel se preparassem, porque dentro de 3 dias eles passariam pelo Rio Jordão. Josué, ele enviou 2 espias para observar lá a cidade de Jericó. Então, chegando lá, esses 2 espias, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. Essa mulher era uma prostituta, Raabe, e eles entraram lá. O que aconteceu? O rei de Jericó ficou sabendo que esses espias estavam na casa de Raabe, e ele mandou que mensageiros fossem até a casa dela para ver o que estava acontecendo. Porém, chegando na casa de Raabe, ao invés dela entregar os 2 espias para os mensageiros do rei de Jericó, ela falou que eles não estavam mais lá e que eles tinham ido embora. Mas eles estavam ali, ela escondeu eles. Então, ela falou para eles que eles tinham ido embora, mas eles não tinham ido embora, eles estavam escondidos na casa dela. Então, ela foi até onde ele estava escondido ali na casa dela e falou para eles que ela tinha ouvido falar o que Deus tinha feito para o povo de Israel, como Deus tinha cuidado deles. Então, Raabe tinha ouvido isso. Então, por isso que ela ajudou os espias. Por quê? Ela mostrou fé, ela acreditou naquilo que Deus tinha feito com eles. Por isso ela ajudou eles. E o que aconteceu? Raabe pediu para esses 2 espias que ela disse para eles? Que ela sabia que eles iam conquistar aquela terra, que o povo de Israel ia conquistar a terra de Jericó. E pediu que eles poupassem a vida dela e de sua família. Então, o que eles falaram? Então, faz assim, a gente vai... Aí ela deu instruções para eles ir embora, se esconder, mas eles falaram assim, você coloca na sua janela um cordão de fio de escarlata, porque quando a gente vir possuir essa terra e a gente vê o cordão, a gente vai se lembrar e vai poupar você e a sua família. Então, foi isso que eles fizeram, e que eles falaram para ela, aí eles foram embora. E aí, quando eles chegaram até Josué, onde eles estavam acampados, eles contaram tudo o que aconteceu, sobre Raabe, tudo o que tinha acontecido. Na madrugada seguinte, Josué e o povo chegaram até o Rio Jordão, o rio que estava ali na frente. E ele pediu para o povo de Israel santificar, porque no dia seguinte Deus ia fazer maravilhas naquele lugar. E o que aconteceu? Chegando no dia, os sacerdotes pegaram, levantaram a arca do concerto sobre seus ombros, colocaram nos ombros dele e passaram adiante do povo. Eles foram à frente e o povo atrás. Quando eles colocaram os pés no Rio Jordão, o que aconteceu? As águas que vinham do rio de cima, elas pararam de correr e se levantaram no montão, elas se abriram. E as águas que desciam ao mar de Arabá foram cortadas, pararam. Então, o rio abriu ali. Então, a parte do meio que o povo de Israel estava ali passando ficou seca. E os sacerdotes ficaram no meio ali, naquela parte seca do Rio Jordão, onde estava seco. E Deus mandou que um homem de cada tribo de Israel, lembrem, né? Tem 12 tribos de Israel, que são as 12 tribos dos filhos de Jacó. Então, eles fizeram o quê? Ficaram ali, aí ele pediu para que cada um pegasse uma pedra e que fizesse do outro lado do rio um montão com essas pedras. E isso servia como um memorial ali para mostrar a maravilha que Deus fez com o povo ali. Então, Deus pediu para eles fazerem isso. Aí o que aconteceu? Essa parte do Jordão, eles ficaram acampados em Gilgal. E aí apareceu um homem com uma espada na mão. E Josué viu esse homem. E aí ele perguntou, quem é você para esse homem? Aí o homem falou assim para ele que ele era o príncipe do exército do Senhor. Deus havia mandado ele ali. E Josué fez o quê? Se prostrou diante desse príncipe enviado pelo Senhor e o adorou. E ele disse para Josué tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava ali era um lugar santo.
E Deus ordenou que Josué deveria reunir os seus homens de guerra e rodear. Então, assim, vamos lá. Deus deu a estratégia, por quê? Porque eles tinham passado do Rio Jordão e agora eles precisavam entrar na cidade de Jericó. Só que na cidade de Jericó tinha uma muralha muito grande, então eles não iam conseguir passar por ali. Aí Deus deu uma estratégia. Ele pediu para que Josué reunisse esses homens de guarda de guerra e rodeasse a cidade por 6 dias, durante 6 dias. Rodeasse uma vez, desse uma volta, só uma volta, durante 6 dias. Nesses dias, 7 sacerdotes deveriam levar 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca e tocá-las. Então, foi a instrução que Deus deu para eles. No 7º dia, então, eles iam fazer isso durante 6 dias, rodeando uma vez. No 7º dia, eles deveriam rodear a cidade não uma vez, mas mais 7 vezes. Então, quando chegasse na 7ª volta, os sacerdotes deveriam tocar a buzina. E quando o povo que estava ali com eles rodeando ouvisse essa buzina, eles deveriam gritar com uma força imensa, gritar de uma maneira bem alta. Foi essa instrução que Deus deu para Josué para falar para o povo. E o que aconteceu? O povo fez justamente o que Deus ordenou. E quando gritaram na 7ª volta, as muralhas de Jericó caíram. Poder de Deus, gente. Então, as muralhas caíram. E eles tomaram a cidade e destruíram tudo. E o que eles fizeram? Como lá, lembra lá na janela de Raabe que estava o fio de Scarlett? Somente a família de Raabe foi poupada, conforme eles haviam prometido. Josué instruiu para o povo, porque Deus deu instrução para ele, que todo ouro, toda prata, todo metal e todo ferro, eles deveriam pegar para consagrar na casa do Senhor. Porém, sempre tem alguém que desobedece a Deus. Olha só, galera, sempre tem alguém. Tomem cuidado. Olha só o que aconteceu com essa pessoa. Um homem chamado Acã desobedeceu a ordem de Deus. E o que ele fez? Ele pegou, desobedeceu a ordem de Deus, não fez o que Deus mandou, e por isso, quando os israelitas foram guerrear, lutar para tomar uma cidade chamada Ai, eles perderam a batalha. Por quê? Por causa da desobediência de um homem chamado Acã. O que Josué fez? Josué foi lá, se humilhou diante do Senhor, pediu para o Senhor. E aí, o que o Senhor falou para ele? Que eles perderam a batalha por causa da desobediência de uma pessoa que estava no meio deles. Josué descobriu quem era essa pessoa. E Acã confessou aquilo que ele fez. Mas Acã, ao invés de se arrepender, o que ele fez? Ele foi lá e viu uma capa babilônica e que em cima dela tinha ouro e prata, e ele pegou essa capa e escondeu dentro da tenda dele. Ele já tinha feito uma coisa errada, ele fez outra. E o que aconteceu? Acã morreu. E depois que Acã morreu, o pecado foi tirado no meio do povo de Israel. Por quê? Porque todo mundo tinha obedecido a Deus. Só Acã que não fez isso. Mas por causa da desobediência de um que estava no meio de um povo, eles perderam uma batalha para dominar a cidade de Ai. Olha só, crianças, por causa da nossa desobediência, às vezes tem consequência não só para a nossa vida, mas para a vida dos nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente faz algo que não agrada a Deus, a gente não prejudica só a gente prejudica, às vezes, um povo, que nem aconteceu aqui com o povo de Israel. Mas depois que Acã morreu e o pecado saiu do meio do povo de Israel, novamente o povo de Israel foi lá tomar a cidade de Ai e dessa vez Deus concedeu vitória para eles. Então, o que a gente aprende com essa história de Josué, desde quando ele mandou os 2 espias para espiar a cidade de Jericó, de Raabe ter ajudado eles, que Deus, ele tem um propósito para a nossa vida, assim como ele teve um propósito para o povo de Israel, através da vida de Josué. Mas a gente tem que ser obediente. E vocês veem, ali na cidade de Jericó, ele encontrou uma mulher que ajudou eles. O que poderia ter acontecido? Não, mas Deus, ele é um Deus de maravilhas, é o Deus do impossível. E ele usou a vida de Raabe para abençoar o povo de Israel, porque através dela, o rei de Jericó não encontrou os espias e ele voltou para Josué e o plano de Deus foi concretizado. Eles chegaram até a cidade de Jericó,
derrubar a muralha de uma maneira assim, se a gente for ver, impossível, mas Deus, ele é o Deus impossível. Mas, quando Deus direcionou eles numa coisa, uma pessoa fez algo errado. E por causa disso teve essa consequência. Então, que a nossa vida, criança, que as nossas vidas seja totalmente conforme a vontade de Deus, porque Deus vai derrubar muralhas para que a vontade dele seja feita, amém? Que vocês possam ter aprendido nessa história de Josué, que o que Deus ele nos ajuda e ele derruba muralhas em nossas vidas, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai. Que possamos, Pai, ser obedientes à sua palavra, que possamos fazer aquilo que o Senhor quer, para que muralhas das nossas vidas sejam derrubadas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E muito obrigada, criançada, e até domingo que vem. Deus abençoe vocês.